Bom, pessoal, então a gente vai falar um pouquinho de biologia, tá? Qualquer momento que não entenderem, quiserem que eu refaça a explicação, podem me perguntar. Quando a gente entra no ramo da biologia, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é como que esse organismo ele vai se organizar, né, para formar as estruturas que nós conhecemos. Então, como que é formado um sistema, como que é formado um órgão, que são estruturas mais visíveis. Quando a gente vai lá na anatomia, a gente consegue olhar essas estruturas visíveis, né? Então, você vê ali um órgão, você consegue identificar um sistema, mas a biologia, ela tenta demonstrar um pouco, a biologia e a histologia, como que esse órgão ele está formado, né? Então, tem uma série de subgrupos ainda antes desse órgão, de coisas que vai se juntando, se aglomerando umas às outras, até chegar, né, ao que conseguimos ver a olho nu, que é no caso dos órgãos, do sistema e do corpo como um todo. Então, a primeira partícula, né, que vai se, ou a menor partícula, podemos dizer assim, quando estamos falando de corpo, seria o átomo, né? Então, o átomo, ele seria a menor partícula. O átomo, posteriormente ao átomo, teremos a molécula. A junção de várias moléculas vão formar o que chamamos de organoide, tá? Esse organoide ele começa a se organizar, né? As organelas começam a se organizar e vão ter células um pouco mais organizadas já, então passa ao nível de célula. Posteriormente, essas células elas se organizam em locais de acordo com as suas funções e essas células elas vão se diferenciando de acordo com a sua função e de acordo com o local que ela está, tá? E vai formar o que chamamos de tecido. Então, tecido nada mais é do que um conjunto de células, certo? Esse conjunto de tecidos, né, vários tecidos juntos, vai formar o que conseguimos ver a olho nu, que no caso são os órgãos. Então, esses níveis organizacional nada mais é do que você partir do início da molécula mais pequena até o que conseguimos ver, né? Órgãos, sistemas e o corpo do indivíduo como um todo, tá? Então, sempre que eu colocar PQP, vocês lembram que é possível questão de prova, tá? Então, uma possível questão de prova será relacionado à menor partícula da matéria, né? Que no caso é o átomo. Então, essa poderia ser, por exemplo, uma pergunta de prova, tá? Ou também, qual é o elemento anterior ao tecido, né? Que no caso o tecido ele é formado por um conjunto de células, uma organização das células, essas células juntas proporcionam a formação de um tecido. E cada um desses níveis, ele tem seu nível, cada uma dessas partes, né, organoide, célula, tecido, ele vai ter o seu nível de organização e o seu nível de complexidade. Geralmente, quanto maior é o grau nessa escala hierárquica, maior é o nível de complexidade desse tecido. Por exemplo, um tecido é bem mais complexo do que uma célula, porque um tecido ele pode ter vários tipos de célula ali junto, por isso que ele é bem mais complexo do que uma célula. E assim sucessivamente. E na biologia também vai focar um pouquinho sobre, vai focar principalmente, né, quando falamos de célula, do nível celular. As células, elas vão se dividir basicamente em dois grandes grupos. Então, estamos falando do grupo procariota e do grupo eucariota. O grupo procariota, ele vai estar representado principalmente o reino Monera. E dentro desse reino Monera, vamos ter as algas azuis e as bactérias. E a gente vai focar bastante nas bactérias, tá? Que é o que tem um pouquinho de importância clínica para a gente. Dentro dos eucariontes, já podemos ter o grupo vegetal, o grupo animal, o grupo protista e os fungos. Vamos focar mais
nas células do grupo animal e um pouquinho das células do grupo vegetal. Mas vai ser as duas que vão ser mais evidenciadas. Quando falamos de uma célula procariota, então, essa célula contém algumas características próprias e contém algumas características que são iguais às células eucariotas, tá? Então, como que essa célula procariota ela é composta? O que que ela tem? Então, ela vai ter alguns compostos que não têm tanta importância, que seria, no caso, a fímbria, a pile, que não tem tanta importância para a disciplina de biologia, que a professora não costuma cobrar, né? Mas são estruturas que vão atuar na proteção dessa célula. Vai ter flagelo, que é uma estrutura que vai atuar na movimentação dessa célula, certo? E já essas estruturas mais voltadas para a cápsula já são mais importantes. A primeira estrutura mais externa dessa célula procariota vai ser o que chamamos de cápsula. A cápsula, ela é uma estrutura muito rígida e essa rigidez vai ajudar na proteção interna dos componentes internos dessa bactéria. Então, a cápsula é uma estrutura rígida. Tá? A segunda, posteriormente à cápsula, teremos a parede celular. Então, as bactérias elas, apresentam essa característica de ter parede celular. As células eucariontes, do tipo vegetal, também apresentam parede celular. Entretanto, existe uma diferença, que a parede celular dos vegetais é uma parede celular celulósica. Já quando a gente fala da parede celular das células procariontes, das bactérias, elas são uma parede celular nocelulósica, ou seja, não celulósica. Então, essa é uma característica importante que costuma cair porque confunde bastante. Então, sempre lembrar que célula procarionte tem parede celular, só que é não celulósica. E célula eucarionte também tem, só que não são todos os grupos. É somente o grupo das células vegetais eucariontes que tem parede celular. E essas células, elas apresentam parede celular do tipo celulósica. Então, essa é a principal característica. Então, é nocelulósica a parede celular das bactérias. Depois vamos ter a membrana plasmática. A membrana plasmática ela é bastante semelhante à membrana plasmática das demais células, tá? Essa membrana plasmática da bactéria vai atuar com uma barreira seletiva também, que vai selecionar o que vai entrar dentro dessa bactéria. Então, não é todos os componentes que podem entrar. Então, essa barreira, ela vai impedir a entrada de determinados compostos e vai permitir a entrada de outros, tá? Vamos ter também um plasmídio. Esse plasmídio nada mais é do que um DNA circular. Esse DNA circular, ele tem a responsabilidade principalmente, né, no meio clínico, ele é um dos meios que a bactéria usa para a resistência bacteriana. Então, quando estamos falando de resistência, geralmente é a antibióticos. Então, o DNA que ela usa para criar essas resistências. Então, esse seria o nosso DNA circular. Essa bactéria também ela vai apresentar um citoplasma, que seria todo esse meio aqui, tá? Vai apresentar os ribossomos. Ribossomos, eles são pequenas organelas que vão atuar na produção dos compostos que a bactéria precisa. E uma estrutura bastante importante, que sim ou sim sempre ela cobra nas provas, é a questão do nucleóide. Por quê? O nucleóide, ele é uma região da bactéria que vai conter o material genético. Então, as células procariontes, elas contêm nucleóide, que é uma região, um espaço que vai conter o material genético. Porque esse material genético das bactérias, o DNA, ele fica
disperso ali no citoplasma, né? Não tem outra característica importante aqui. As bactérias, elas não têm uma membrana nuclear, como a gente vai ver nas eucariotas. Então, esse DNA, ele fica, de certa forma, disperso, livre. Entretanto, ele ocupa um determinado espaço. E esse espaço que ele ocupa é chamado de nucleóide. Então, as bactérias, as células procariotas, elas apresentam nucleóide, que é o espaço, tá? Que contém o DNA. Então, esse seria o nucleóide. Porque quando a gente fala de células eucariotas, elas possuem um componente chamado nucleolo. E aí a professora sempre costuma mesclar, né, e inverter essas questões, e o pessoal sempre erra na prova. Então, sempre lembra que células procariotas apresentam nucleóide e células eucariotas vão apresentar nucleolo. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, não, está querendo entrar. Então, células procariotas vão apresentar nucleóide, tá? Que é o espaço em que vai conter esse DNA. Então, esses são os principais componentes que a gente pode estar vendo em uma célula procariota. Aqui, novamente, eu trago, né, em forma para ficar mais fácil de fixar. Então, a célula procariota, ela nada mais é caracterizada ou formada por uma só célula. Então, a bactéria, por exemplo, é uma única célula, já seria esse ser. Envoltório nuclear ausente, tá? Então, como eu falei, esse material genético, ele está disperso no citoplasma, entretanto, ele ocupa um espaço esse chamado de nucleóide, tá? ADN desnudo, o que significa? Que essa bactéria, ou essa célula procariota, ela não tem envoltório nuclear, então esse ADN, ele fica, de certa forma, desnudo, desprotegido ali dentro do citoplasma, tá? Ela apresenta cromossomos únicos, citoesqueleto ausente. Quando eu falo de citoesqueleto, eu estou falando de estruturas, tá? Que as células eucariotas apresentam. Esse citoesqueleto nas células eucariotas, ele possui a função de proporcionar forma a essa célula, estruturação dessa célula e proporciona caminhos dentro da célula. O que seria, né, esses caminhos? A célula, de certa forma, ela vai produzir inúmeras substâncias. E essas substâncias, elas precisam ser liberadas, né? Então, essas substâncias, elas são produzidas, são colocadas dentro de vesículas, e essas vesículas são encaminhadas para fora da célula. Entretanto, essas vesículas, elas andam no interior da célula até sair lá fora sobre o citoesqueleto. Então, o citoesqueleto, ele é uma estrutura que tem dentro da célula, que vai dar forma, vai dar estrutura a essa célula e vai atuar como caminhos ali dentro, que vai permitir o trânsito de vesículas dentro da célula, certo? Outra coisa, as células procariotas, elas não realizam o processo de exocitose ou endocitose. Esses processos, eles acontecem na eucariota. Já na procariota, não tem, tá? Então, não realiza processos de exocitose e endocitose. Ela apresenta ribossomo do tipo 70S, esse daqui é o tipo de ribossomo que ela apresenta, vocês vão ver que é diferente das células eucariotas, isso aqui também é importante lembrar, tá? Então, ela apresenta ribossomo do tipo 70S. Parede celular nocelulósica, então, como a gente já falou anteriormente, ela apresenta parede celular, entretanto, é não celulósica, tá? Não tem organelas, então, quando a gente for estudar a eucariota, a gente vai ver que tem inúmeras organelas. Já a procariota, não. Ela não tem esse nível de organização que a eucariota tem. Então, ela não tem organelas, tá? Ela vai se dividir por fissão binária, então é o método de divisão dela, e nucleolo ausente. Como eu falei, ela apresenta outra estrutura, né, que a gente deixou aqui como nucleóide. Então, ela não tem nucleolo, e sim nucleóide. Então, não apresenta nucleolo, mas apresenta nucleóide, mas são estruturas diferentes.
E a principal diferença, quando a gente fala de uma célula procariota para uma célula eucariota, é o nível de organização. Então, uma célula eucariota, ela é bem mais organizada do que uma célula procariota. A procariota é uma célula bem mais rústica do que uma célula eucariota, tá? A níveis visuais, quando a gente bate o olho e fala assim, não, essa é uma célula eucariota, ou essa é uma célula procariota, é sempre voltado para o núcleo. Por quê? Conforme esse nível essa característica, né, de ser mais organizada, a principal característica que a gente sempre bate o olho e já vê é que nas células eucariotas, o material genético, ele não está totalmente disperso no citoplasma, como, como nas células procariotas. Então, as procariotas, como a gente viu aqui, o material genético ele está totalmente disperso aqui no citoplasma. Tá, ele ocupa um determinado espaço? Sim, mas ele não tem uma membrana nuclear que vai proteger ele aqui dentro. Ele fica disperso ali. Já quando a gente fala de uma célula eucariota, isso já é totalmente diferente. Ela já possui uma membrana que vai proteger esse material genético dentro do citoplasma. Ele não fica disperso lá dentro, que é o que chamamos de membrana nuclear. Então, essa é uma característica já que vai diferenciar visivelmente, né, quando você olha a célula, eucariota da procariota. Então, a eucariota ela é bem mais evoluída, bem mais organizada. Ela já tem essa membrana que vai proteger esse material genético, porque o material genético é onde contém todas as informações genéticas. Então, é um componente extremamente importante da célula, por isso que ele é protegido ali dentro dessa parede, dessa membrana nuclear, tá? Então, como eu falei, as células eucariotas, os dois principais tipos que vamos estar falando são células animais e células vegetais. Mais especificamente, células animais. Células vegetais, a gente vai dar só uma pincelada. E quando a gente fala dessas células eucariotas, então, o que, que essas células têm, né? O que, que elas trazem de diferente das células que a gente estudou anteriormente, né? Das procariotas. Então, principalmente, um espaço agora que chamamos de núcleo. Esse espaço que vai ser destinado para o material genético e outros componentes que vai ter ali dentro, tá? Outra característica, essa nova célula, esse outro tipo, né, de célula, vai apresentar agora, sim, nucleolo. Então, não apresenta mais esse espaço, né, que a gente falou aqui anteriormente, que seria o nucleóide. Então, agora já não temos mais nucleóide. Nas células eucariotas, vamos ter nucleolo. E o que seria esse nucleolo? Nada mais do que uma região, né, uma organela ali dentro do núcleo, que vai atuar na produção de proteínas, de RNA. Então, são extremamente importantes nesse processo ali de que a gente vai ver depois em genética, os processos de transcrição da fita de DNA. Então, esses ribossomos que vão ficar ali dentro são importantes. Então, esses nucleolos nada mais é essa função de produzir os ribossomos. Produz ribossomo e ribossomo vai atuar para a transcrição da fita de DNA e produção de proteínas. Outras estruturas que vamos encontrar que vai fazer com que essa célula seja mais organizada. Então, a partir de agora, vamos ter retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, vamos apresentar citoesqueleto, como eu falei anteriormente. Então, essa célula lá já tem uma forma mais definida e uma forma variada, de acordo com o seu local, de acordo com sua função. Vai apresentar membrana plasmática, vai apresentar lisossoma, complexo de Golgi, mitocôndria, peroxissoma e ribossomos, que são estruturas que ambas as partes têm, e citoplasma, né? E a célula vegetal possui uma característica importante, que é diferente da animal, que vai ser apresentar a parede celular. Então, as células vegetal, assim como as células procariotas, elas apresentam parede celular. Só que nesse caso aqui, essa parede celular, ela é celulósica, tá?
o que diferencia da parede celular das eucariotas, que quando a gente falou lá de eucariota, a gente falou que era não celulósica. Aqui nas células vegetais, nas células eucariotas do tipo vegetal, essa parede celular, ela é celulósica. Então, essa é uma das principais características. Então, quando a gente fala de composto, cada um, né, das organelas que vamos apresentar na célula animal, começando pelo núcleo. O núcleo, como eu falei, então vai ser essa estrutura que vai armazenar o material genético, tá? Esse núcleo, ele pode ter inúmeros formatos, pode ser arredondado, pode ser alongado. As células podem apresentar mais de um núcleo, como, por exemplo, as células musculares esqueléticas, do músculo esquelético, elas apresentam mais de um núcleo, porque durante o processo de embriogênese, de formação dessa célula, ela é formada a partir da junção de várias células menores. Então, por isso que ela apresenta mais de um núcleo. E pode existir células que não vai ter núcleo, como, por exemplo, as hemácias. As hemácias, elas são células sanguíneas que não apresentam núcleo. Por quê? Elas perdem esse núcleo no processo de amadurecimento. Por que que elas perdem esse núcleo? Para ter mais espaço para estar transportando moléculas de oxigênio, tá? Então, são dois extremos, né? Células que podem ter mais de um núcleo e células que possam não ter núcleo. A segunda organela que vamos falar é o nucleolo. Então, o nucleolo, ele está dentro do núcleo, tá? Junto com o material genético, e vai ter como função produzir ribossomas. Esses ribossomas vão atuar na parte de transcrição da fita de DNA e na parte de produção de proteínas, tá? Então, o nucleolo, ele seria essa estrutura amarela dentro do núcleo. Dentro do núcleo também vai ter todo o material genético aqui dentro, tá? E vai ter o que chamamos de nucleoplasma. Porque quando fora, né, do núcleo, a gente chama de citoplasma. E dentro do núcleo, o espaço que está ali, a gente chama de nucleoplasma, tá? Então, vai ter nucleolo, vai ter o material genético, tudo ali vai estar dentro desse espaço. O retículo endoplasmático rugoso. Aqui a gente entra a falar das organelas, tá? As organelas, a célula em si, ela é dividida em. Então, vamos ter aqui uma célula. Essa célula vai apresentar dois espaços importantes, que vai ser o núcleo, que a gente já falou que apresenta o nucleolo mais material genético, que vão estar no nucleoplasma. E vamos ter também o outro espaço que chamamos de citoplasma. Esse citoplasma, ele vai me apresentar o que chamamos de citosol e o que chamamos de organelas. O que é esse citosol? O citosol é como se fosse a parte líquida do citoplasma. Então, no citosol é onde eu vou encontrar o citoesqueleto. No citosol é onde eu vou encontrar os RNAs. Então, o citosol é como se fosse a parte líquida. E as organelas é como se fosse a parte sólida, digamos assim, os compostos que tem lá. Então, seria retículo endoplasmático rugoso, retículo de Golgi, lisossomo, mitocôndria. Tudo isso é organela, tá? E a primeira que a gente vai falar é o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, ele apresenta como se fosse uma rede de tubos interconectados. Ele seria esse em amarelo aqui, tá? Então, esse seria o retículo endoplasmático rugoso, junto com o liso, porque eles estão bem próximos. O que vai diferenciar um do outro é que o retículo endoplasmático rugoso, ele tem esse nome de rugoso porque ele apresenta na sua parede inúmeros ribossomos grudados. Vai ser um retículo endoplasmático com ribossomos. Por isso que o nome é rugoso, daí ele dá essa característica de rugosidade.
A função do retículo endoplasmático é fazer processamento de proteínas. E quem produz essas proteínas são esses ribossomos. Então, os ribossomos que estão grudadinhos ali na parede do retículo, ele vai produzir a proteína vai entrar, tá até marcado aqui, os ribossomos seriam esses vermelhinhos. Então, o ribossomo ele vai produzir a proteína entra aqui para dentro do ribossoma, entra para dentro do retículo, e lá ela é processada. Esse processamento vai envolver agregação de carboidratos, que a gente vai estar falando mais no decorrer da disciplina. E é a partir desse processamento que a proteína ela ganha função, tá? Então, retículo endoplasmático rugoso tem a principal função de a gente sempre coloca síntese de proteína, porque quando eu falo dele, eu já estou falando do retículo mais o ribossomo junto. Então, por isso que a gente fala que é síntese de proteína. Síntese e processamento, tá? Processamento de proteínas. Já quando a gente fala de retículo endoplasmático liso, ele tem esse nome de ser liso porque ele não apresenta ribossomos, na sua estrutura. Mas também é como se fosse uma rede de tubos interconectados, inclusive ele está bem próximo ao retículo endoplasmático rugoso, bem interconectado, só que ele não apresenta ribossomos. Como não apresenta ribossomos, não está tão envolvido com a parte de proteínas, e sim com a síntese de fosfolipídios, tá? Então, a principal função é a síntese de fosfolipídios, e esses fosfolipídios vão compor as membranas, principalmente a membrana plasmática dessa célula. Então, essa é uma das principais funções. A gente não entra a fundo agora nas organelas, porque existe depois, as próximas aulas, específica de cada organela. Então, agora ela costuma cobrar mais a função principal de cada uma, tá? Quando a gente fala de membrana plasmática, então membrana plasmática nada mais é do que toda a membrana que vai proteger essa célula. Então, essa membrana plasmática ela vai ter inúmeras funções. Primeiro, que ela é formada por uma bicamada lipídica, então é como se eu tivesse vários fosfolipídios de forma dupla, tá? Então, vai ser uma bicamada lipídica. Essa seria a minha membrana plasmática. E isso vai conferir proteção a essa célula. Também confere e vai ajudar nos processos de comunicação e reconhecimento celular. Tá? E essa barreira, né, essa membrana plasmática, ela atua também como uma barreira seletiva, que a gente fala, uma barreira de seletividade. Por que uma barreira de seletividade? Porque ela vai permitir entrar algumas substâncias e ela vai impedir que algumas substâncias entrem. Algumas substâncias, elas têm passo livre, que a gente fala, que só vai chegar na membrana e vai conseguir entrar. Outras substâncias, elas vão precisar de meios de transporte. Meios de transporte esses, que seria, no caso, os transportes, né, que a gente vai estudar posteriormente, transporte ativo e transporte passivo. Então, esses são dois meios de transporte que proporcionam a passagem de compostos através da membrana plasmática. Tá? O citoesqueleto, como eu falei, é uma estrutura que está ali dentro da célula e vai proporcionar a forma dessa célula. Além de proporcionar forma, ele atua como um tráfego intracelular. Como eu já expliquei anteriormente, mas vou enfatizar um pouquinho mais. Como eu falei anteriormente, o retículo endoplasmático rugoso ele vai atuar no processo de produção e processamento de proteína. Então, as proteínas elas são produzidas aqui, certo? No retículo. Então, esse retículo ele produz a proteína, ele vai colocar ela dentro de uma vesícula, que é como se fosse uma bolsinha, e essa vesícula vai ter que ser transportada até a membrana plasmática para ser liberada da célula e ir para o seu lugar de função. Esse processo de transporte aqui, ó, é feito sobre o citoesqueleto. Então, vai ter um citoesqueleto específico para esse transporte de organelas. Por isso que falamos que o citoesqueleto ele atua no tráfego intracelular, ou seja, no tráfego de
de vesículas dentro da célula, tá? Teremos também o lisossoma, que é essa organela? É uma organela que ela está envolvida no processo de digestão intracelular. Então, ela vai digerir tudo que já não é mais útil para a célula, ou todos os compostos que, porventura, entraram nessa célula, entretanto, que não deveriam ter entrado, né? Então, podemos dizer aí um agente um agente infeccioso qualquer, uma toxina que, por vezes, um veneno tem entrado nessa célula, essa organela, esse lisossoma, ele é responsável por fazer esse processo de digestão intracelular. Então, vai digerir tanto o que entra e não é bem-vindo ali dentro da célula, ou o que já está ali dentro e que já não tem mais função, ou que foi produzido de maneira incorreta, tudo isso é digerido pelo lisossoma, tá? Outra organela importante é o complexo de Golgi, tá? Seria este aqui. O complexo de Golgi, ele está envolvido também no processamento de proteínas, no empacotamento e na secreção de substâncias produzidas pela célula. Então, essa é a principal função dessa organela chamada complexo de Golgi. Os ribossomas, como eu já falei anteriormente, vai atuar principalmente na síntese de proteína e tradução da fita de RNA. E outra organela que geralmente ela cobra é a peroxissoma, tá? A peroxissoma é uma organela envolvida no processo de desintoxicação celular. Ela costuma sempre inverter peroxissoma com lisossoma, tá? Porque lisossoma faz parte da digestão celular. Quando eu falo de peroxissoma, eu estou falando de desintoxicação celular, tá? Então, essa organela é responsável por desintoxicar a célula. Desintoxicar do quê? Principalmente do peróxido de hidrogênio. Então, uma é responsável pela digestão celular e a outra é responsável pela desintoxicação celular, tá? E outra organela que eu não coloquei aqui, mas que é importante, é a mitocôndria, tá? Então, qual a função da mitocôndria? Principalmente, produção de ATP, produção de moléculas energeticamente ativas, né? Produção de energia para a célula. Então, as mitocôndrias função de produzir ATP, ou energia. Né? Aqui eu coloquei uma tabelinha que representa um pouquinho da organização, né? Então, o que tem em uma célula e o que não teria na outra. Por exemplo, envoltório nuclear e mitocôndria eu não encontro na célula procariota, já está presente nas células eucariontes. Sistemas de endomembranas que vai envolver o retículo endoplasmático rugoso, o retículo de Golgi e citoesqueleto, eu não vou encontrar na procarionte, já vou encontrar na eucarionte. Processos de exocitose, endocitose e nucleolo eu não encontro na procarionte e está presente na eucarionte. Em relação ao DNA, as procariontes têm um DNA desnudo, já na eucarionte tem um DNA associado a proteínas. Quando a gente fala de cromossomo, as células procariontes apresentam cromossomos únicos e as células eucariontes, cromossomas múltiplos. Quanto à divisão celular, nas células procariontes é feita através de fissão binária. Quando eu falo de célula eucarionte, eu estou falando de dois processos extremamente importantes, que é mitoses e meioses. Quando a gente fala de ribossomos, né, quando eu falei, as procariontes vão apresentar ribossomo do tipo 70S. Já as eucariontes vão apresentar ribossomo do tipo 80S. Então, essa é uma diferença que ela pode estar perguntando na prova. E também quanto à parede celular, porque as células procariontes é não celulósica, como a gente já discutiu, e as células eucariontes
são celulósicas. Entretanto, sempre tem que lembrar que é somente as vegetais, tá? Que apresentam parede celular. Falando um pouquinho da parede celular bacteriana, então como que é composta essa parede celular dessas bactérias? O que, que tem de interessante? Primeiramente, que é não celulósica, e essa parede celular, ela é composta de duas capas, tá? Então, ela vai ter uma capa mais interna, que seria esta daqui, e ela vai ter uma capa mais externa, que seria essa daqui, tá? Então, apresenta uma capa mais interna e uma capa mais externa. A capa interna, o que, que vai me apresentar nessa capa interna? Principalmente, peptídeo-glicanos, tá? E na capa mais externa vai apresentar lipoproteínas e polissacáridos. Então, essa é a diferença aqui de compostos, né, que vai ter entre a capa interna e a capa externa. A capa interna apresenta somente peptídeo-glicano e a capa externa, lipoproteínas e polissacáridos. A função dessa parede celular proteção mecânica, então ela vai proteger essa bactéria, proteger todos os compostos internos, e ela é bastante rígida, né? Então, quando se por acaso perguntar, né, quais os componentes químicos da parede bacteriana? Peptídeo-glicano, lipoproteína e polissacáridos. Então, esses seriam os componentes dessa parede celular. Sempre lembrar que são duas capas, tá? E que é não celulósica. Então, essas características mais marcantes quando falamos de parede celular bacteriana. Aqui tem um questionáriozinho, depois eu vou encaminhar esse material para vocês, vocês podem estar realizando, tá? E a gente entra em compostos químicos. Alguma dúvida até aqui? Então, vamos dar sequência. Deixa eu só pegar uma água, um minutinho. A menina meu sabia que não. Ô, gente, alguém tá sem luz aí? A Clarice acabou de me Graças ligar. a meu bom Deus, não. A Clarice acabou de me ligar falando que ela tá sem energia lá. Você tava sem energia aqui também. Aqui em casa também tá sem luz. Acho que é por causa da chuva, né? Voltei. Ronei. Sim? Essa aula você não tá gravando, né? Porque várias pessoas ficou sem energia por causa da pior que não, porque a minha internet aqui, olha, eu vou te falar. Horrível. E aí, quando eu vou gravar e apresentar ao mesmo tempo, fica travando toda hora. Entendi. Porque muita gente não vai conseguir assistir a aula. Gente, eu tô gravando aqui. Depois eu posso enviar. Se você conseguir enviar o material, só o material que você está apresentando aí para quem não conseguiu assistir, Rony, já ajuda, sabe? Se você conseguir jogar ele lá no grupo, aí já ajuda. Sim, os slides eu vou encaminhar. Assim que acabar a aula hoje, eu já encaminho daí. Então, agora a gente entra em compostos químicos, tá? Quando a gente fala de compostos químicos, eu estou falando realmente das questões químicas, né? A gente entra um pouquinho em química inorgânica, química orgânica, então a gente lembra um pouquinho dos conceitos dessas duas áreas agora que a gente entra nessa parte, tá? Como que esses compostos químicos, eles podem ser classificados? Então, primeiramente, eles são divididos em dois grandes grupos. Os compostos que estão presentes no grupo inorgânico e os compostos que vão estar presentes no grupo orgânicos, tá? Dentro do grupo inorgânico, a gente vai ter como principal representante a água, porque ela está em uma maior concentração. Então, vamos ver que ela representa 75% a 85%. E também teremos os minerais, entretanto, já numa porcentagem menor, de 2% a 3%. E dentro dos grupos orgânicos, a gente vai ter os ácidos nucleicos, os hidratos de carbono, que seriam os carboidratos,
os lipídios e as proteínas. E hoje a gente vai falar especificamente sobre os hidratos de carbono até o grupo monossacáridos, tá? Os componentes orgânicos, eles estão formados principalmente por lipídios e moléculas grandes, né, que vai estar juntando e formando os ácidos nucleicos, polissacáridos e proteínas. Isso tudo a gente vai estar vendo no decorrer da aula. Então, como é a classificação desses componentes químicos? Aqui eu volto novamente ao que eu já falei. Em 2 grandes grupos, inorgânicos e orgânicos. Os inorgânicos se dividem em água e minerais. A água vai estar com uma porcentagem de 75% a 80% e 75% a 85%, e os minerais de 2% a 3%. E o que me resta é compostos orgânicos, que vai estar dividido entre carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Entrando no primeiro que a gente falou, que é a água. Então, a água, ela é o composto que vai ter, o composto inorgânico em maior concentração, certo? Essa água, ela vai estar presente em maior concentração na maioria dos tecidos, exceto em um, que é o tecido ósseo e os dentes. Então, nesse tecido, a água ela não é predominante. Entretanto, em todos os outros tecidos que vocês estudarem em histologia, sempre o composto água ele vai estar presente em uma concentração maior, tá? E a água dentro da célula ela pode se apresentar de 2 formas. De uma forma livre, que vai ser 95% do total, ou de uma forma ligada, que vai representar cerca de 5%, tá? E a água, ela nos apresenta 2 importantes características, tá? A primeira delas é que ela se comporta como um íon dipolo. O que significa eu dizer que a água se comporta como um íon dipolo? Se vocês observarem aqui na imagem ao lado, eu tenho uma molécula de água, então tem um oxigênio ao centro e 2 moléculas de hidrogênio, certo? O que significa eu dizer que essa molécula ela se comporta como um íon dipolo? Que essa molécula ela vai ter 2 polos, um polo negativo e um polo positivo. Neste caso, o polo negativo seria a parte voltada para o oxigênio, a parte mais negativa, e a parte mais positiva seria a parte voltada para os hidrogênios, tá? Isso que fala-se que a água ela é um composto que apresenta essa característica, né, de se comportar como um dipolo. E por que é importante a água ela se comportar como um dipolo? Qual é a importância funcional no organismo do ser vivo? Por quê? Quando ela se comporta como um íon dipolo, ela atua como solvente universal. E essa frase, solvente universal, significa que ela dissolve a maioria dos compostos. Ela contém essa característica de conseguir dissolver o soluto. Então, todos os solutos, ela consegue dissolver. E isso é extremamente importante porque ela vai conseguir realizar esse processo de eliminação de substâncias. E quando se elimina substâncias, geralmente eu estou falando de substâncias que podem trazer algum mal para o nosso organismo, que se não for eliminada e aumentar sua concentração dentro do organismo, ela vai ser tóxica, como, por exemplo, a ureia. Então, a ureia ela é um composto, ela é um soluto, que se ela não for dissolvido na água e eliminado na urina, ela vai ser tóxica e vai levar o indivíduo à morte. Então, essa característica de se comportar como um dipolo é extremamente importante por isso, porque ela se transforma em um solvente universal e dentro da fisiologia do nosso corpo, ela vai favorecer a eliminação de substâncias, tá? Outro ponto importante é que a água, ela possui a característica de formar pontes de hidrogênio, que nada mais é do que essa interação que há entre uma molécula de água e outra. Essa interação chamamos de pontes de hidrogênio. Qual é a importância disso? Que vai trazer um alto coeficiente calórico para a água. Então, a água tendo esse alto coeficiente calórico, ela consegue
fisiologicamente, atuar como termorreguladora. Então, ela atua no processo de termorregulação do organismo. Então, essa é uma função extremamente importante. Então, através dessas pontes de hidrogênio, a água tem um alto coeficiente calórico e consegue atuar na termorregulação, tá? Então, esses seriam 2 pontos que sempre caem na prova dela, quais duas características, né, da água, que é se comportar como um dipolo, que vai ter como função fisiológica eliminar substâncias, e formar pontes de hidrogênio, que vai ter como função fisiológica participar da termorregulação. Quando a gente fala de sais, né, o que seria esses sais? Então, sais nada mais é do que moléculas inorgânicas, tá? Que podem precipitar e formar estruturas, que quando a gente fala de estruturas, estamos falando de osso, né, que vai proteger e promover a estruturação do organismo, então ela pode formar essa precipitação, e também eles podem apresentar-se dissolvidos em água e formar o que chamamos de íons, tá? Então, quando eles se apresentam dissolvidos em água, eles vão formar esse íon. Um íon nada mais é do que uma espécie atômica carregada, certo? Então, ou vai ter uma carga positiva, ou vai ter uma carga negativa. Se ele apresentar uma carga positiva, o que me significa isso, falando quimicamente? Que esse elétron, que esse composto, ele perdeu um elétron da sua camada de valência durante uma reação química. Se eu falo que esse composto ele tem uma carga negativa, eu estou dizendo que ele ganhou um elétron na sua camada de valência durante uma reação química, tá? Então, esses seriam as duas, quimicamente falando, o que significa esse mais e esse menos que a gente vê sobre as siglas. E eles recebem nomes. Quando eu falo que um composto, ou que você olha lá e o composto tem um maisinho, significa que ele é um cátion. E quando você olha lá e o composto tem um menoszinho, significa que ele é um ânion. Tá? Então, cátions e ânions vai definir todos esses sales que estão dissolvidos ali dentro da célula. Eles vão ser diferenciados entre cátions e ânions, tá? Porque eles estão carregados. Eles ou vão ter carga positiva ou vão ter carga negativa. E a concentração de cátions e ânions do meio intracelular é diferente do meio extracelular, tá? E isso aqui é sim ou sim pergunta de prova dela. Sempre pergunta pelo menos um composto, ela sempre lança lá. Qual é o composto que tem maior concentração no meio extracelular? E aí você tem que... E ela sempre pergunta, por exemplo, assim, na minha eu lembro até hoje que ela perguntou, qual era o ânion que estava presente em maior concentração no meio extracelular? E aí você tinha que marcar lá que era o cloro. Então, você tem que saber qual que vai estar maior no meio intracelular, qual que está em maior concentração no meio extracelular. Falando de meio intracelular, qual que vai apresentar em maior concentração? Quando falamos de cátion, ou seja, elementos que possuem carga positiva, vamos estar falando do magnésio, tá? Então, magnésio. E vamos estar falando também do potássio. Então, essa vai ser os dois compostos do tipo cátion, ou seja, que apresenta carga positiva, que vai estar presente em maior concentração dentro da célula. Estamos falando de meio intracelular, tá? E os ânions, ou seja, os compostos que possuem carga negativa, o menosinho lá em cima, que vão estar presentes em maior concentração intracelular, vai ser o fosfato e o bicarbonato. Então, esses vão ser os dois compostos que vão estar presentes em maior concentração dentro da nossa célula. Falando agora do meio extracelular, ou seja, fora da célula, o que vai estar em maior concentração? Quando a gente fala de cátion ou carga positiva, o composto que se apresenta em maior concentração, nesse caso, é o sódio, tá? E quando a gente fala de ânion, que seria o composto de carga negativa, o que se apresenta em maior concentração é o cloro. Então, além de lembrar os compostos,
tem que lembrar se é um cátion ou se é um ânion, e se ele está presente em maior concentração no meio extracelular, ou se ele está presente em maior concentração no meio intracelular, tá? E qual a importância desses sales para o organismo, né? Quando eles apresentam dissociado, ou seja, dessa forma mais livre, eles vão atuar mantendo a pressão osmótica. Qual a importância de se manter essa pressão osmótica? A pressão osmótica ela está relacionada à entrada ou à saída de água na célula. Então, se a minha pressão osmótica está alterada, eu posso ter um edema, por exemplo, que é a saída de líquido da célula para o meio intersticial, ou seja, para o meio fora das células, que vai dar o inchaço, né? Um edema. Essa pode ser uma das causas, mas não é só isso. E também vai atuar no processo do equilíbrio ácido-base, né? A gente já ouviu falar aí pelos corredores, alcalose metabólica, acidose metabólica. Então, é a parte do desequilíbrio desse ácido-base. Então, da característica ácida e básica do sangue. Então, essa característica ácida e básica também é controlada por esses íons. Então, além de saber quais são intracelular, quais são extracelular, quais são cátions e quais são ânions, é interessante saber essas duas principais funções, que é manter pressão osmótica, que também é conhecida como colodosmótica, tá? E equilíbrio ácido-base. Ronei, tem uma pergunta. Isso é sempre? É regra? O positivo é sempre potássio, magnésio? Sim, isso é regra. Ah, tá. Legal. Uhum. Sempre lembrar disso, então. E o negativo também da mesma forma, né? Isso, que aqui eu estou falando quando eles estão dissociados, tá? Eles estão separados. Entretanto, quando eles formam compostos, aí pode mudar. Mas aqui eu estou falando deles separadamente, tá? Entendi. E temos outros íons, né? Ou outras funções desses outros sales, perdão. Ou outras funções. Por exemplo, quando a gente fala de magnésio, qual a principal função do magnésio? Então, ele vai atuar principalmente como cofator enzimático. Então, o que significa quando uma substância ela atua como cofator? Significa que aquela reação química, aquela reação enzimática, ela só vai acontecer se esse cofator estiver presente. Então, por exemplo, se for uma reação que necessita de magnésio, essa reação ela só acontece se tiver magnésio. Se por acaso o magnésio faltar, a reação não acontece. Então, isso é um cofator, como se fosse um participante, um coadjuvante da reação enzimática, tá? Quando falamos de fosfato, o fosfato ele pode se juntar com outras estruturas e formar, se juntar com outros compostos e formar outras estruturas, como por exemplo, se ele se une aos fosfolipídios, eu posso ter, vou ter, né, a formação, no caso, a composição da membrana plasmática. Quando o fosfato se une a outros compostos e vai formar o nosso nucleotídeo, que a gente vai estudar na aula de amanhã. E esse nucleotídeo vai compor estruturas maiores, como, por exemplo, o DNA, o RNA ou a molécula de ATP, tá? E outro composto, que é o ferro, vai estar presente em grande quantidade em relações ao tecido sanguíneo, então ele está presente nas hemoglobinas, e as hemoglobinas têm função no transporte de oxigênio. Então, essa é a relação do ferro com a hemoglobina. Ele está presente, esse ferro vai proporcionar, né, a ligação do oxigênio e esse transporte do oxigênio na corrente sanguínea. Temos também o cálcio. O cálcio, ele pode estar ionizado ou não ionizado. Quando ele está ionizado, ele pode ter várias funções dentro da célula, como atuar no processo de morte celular, atuar no processo de expressão gênica, controle dos canais iônicos, principalmente para contração muscular, no metabolismo dessa célula. Então, ele pode ter várias funções dentro da célula.
E quando ele está não ionizado, ele vai se unir ao fosfato e vai formar cristais. E esses cristais é o que compõem os nossos dentes e os nossos ossos. Então, quando ele está na forma não ionizada, ele participa da formação dos dentes e dos ossos. E também temos os oligoelementos. Os oligoelementos, eles são compostos que estão presentes, são sales, né, que estão presentes em menor concentração, entretanto, eles são extremamente importantes, porque sem eles vai ter uma consequência, ou seja, sem eles, alguma coisa não vai funcionar no organismo, tá? Então, por mais que eles estejam em concentrações baixas, eles têm o seu grau de importância no funcionamento fisiológico, na homeostase do organismo, tá? E estes são manganês, cobre, cobalto, iodo, selênio, níquel, molibdênio e zinco. Na minha prova caiu isso daqui. Então, é interessante vocês lembrarem quais são os oligoelementos, tá? Pode ser que ela cobre, certo? E aqui a gente finaliza a parte de água e sais. Alguma dúvida? Quando a gente entra em carboidratos, já vai mudar um pouquinho, né? Então, carboidratos já é o segundo grupo, né? Que a gente falou. A gente agora já sai da química inorgânica e já vai entrar na química orgânica, tá? Então, o primeiro grupo da química orgânica, dos compostos orgânicos, que a gente vai falar, será os carboidratos. Então, os carboidratos, eles vão incluir os açúcares mais simples, vão desde monossacáridos, né, o mais simples possível, até as estruturas mais complexas, que é formada que chamamos, né, de polissacáridos, que é quando uma estrutura ela é formada por vários monossacáridos unidos. Então, vai desde o mais simples até o mais complexo. Esses compostos, eles são formados principalmente por 3 grupos químicos, né, que seria o carbono, o hidrogênio e oxigênio. E as principais funções dentro do organismo, quando falamos de carboidratos, são combustível celular, então vai atuar, né, como energia para essa célula, reserva energética, então quando a gente falar de glicogênio, a gente está falando de um meio de reserva de energia, então reserva energética, presente na parede celular. Então, na parede celular, quando a gente estudar a parede celular, a gente vai ver que lá na parede celular vai ter carboidratos. E esses carboidratos, eles vão atuar tanto na comunicação quanto na interação celular, tá? Eles estão presentes na matriz extracelular, eles estão presentes em nucleotídeos, então na aula de amanhã a gente vai ver que lá em cada nucleotídeo tem um açúcar, né? Então, ou eu tenho uma pentose, ou eu tenho uma desoxirribose, então eu vou ter carboidrato lá no meu nucleotídeo, e eles estão presentes em glicoproteínas e glicolípidos, né? Que é justamente nesse processo de membrana plasmática. Quando eu tenho um açúcar agregado a uma proteína, e essa proteína está na membrana plasmática, eu chamo de glicoproteína. E quando eu tenho um açúcar agregado a um lipídio da membrana plasmática, eu chamo de glicolipídio. Então, essas também são 2 estruturas que são formadas através da utilização de carboidratos. Os carboidratos, eles são classificados de acordo com o número de açúcares que apresentam em sua molécula, certo? Então, quando eu falo que eu tenho um monossacárido, significa que eu tenho somente uma molécula de açúcar.
Entretanto, essa molécula de açúcar não necessariamente ela precisa ser pequenininha, porque o monossacárido ele pode ter de 3 até 10 carbonos na sua estrutura química. Então, não necessariamente ela é tão pequenininha assim. A gente vai ver quando a gente classificar os monossacáridos. Mas, em um primeiro momento, precisa saber que monossacárido é a menor molécula de açúcar e ela apresenta somente um açúcar ou uma molécula de açúcar. É isso. Quando a gente fala de disacárido, eu já estou falando de uma estrutura, de um açúcar um pouquinho maior, e ele vai apresentar até 2 moléculas de açúcar. Então, seria mais ou menos assim. Ou 2 monossacáridos unidos. Também está correto falar. Quando eu falo de oligossacárido, já seria uma molécula que ela vai apresentar de 3 a 10 moléculas de açúcares unidas umas às outras, ou de 3 a 10 monossacáridos unidos um ao outro. Tá? E quando eu falo de polissacárido, seria moléculas que apresentam mais de 10 moléculas de açúcares unidas, ou mais de 10 monossacáridos unidos uns aos outros. Pode apresentar 10, 20, 11, 20, 50 moléculas unidas. Isso seria um polissacárido, tá? Quando a gente fala, às vezes a gente escuta 2 termos, que é monômero e polímero. Todas as vezes que eu escutar a palavra monômero, eu estou me referindo a monossacárido ou a menor molécula do açúcar, que no caso é o monossacárido. Então, eu estou falando de uma molécula única ou de monossacárido. Quando eu falo de polímero, eu já estou falando de uma molécula maior, uma molécula mais complexa. Então, eu vou estar falando de disacáridos, oligossacáridos ou polissacáridos. Então, é uma molécula que já vai ter mais é uma estrutura que já vai ter mais de uma molécula de açúcar ligada uma à outra. Isso seria um polímero. Essas moléculas elas vão se unir umas às outras através do que chamamos de ligação glicosídica, tá? Então, é o meio de interação entre uma molécula e outra, entre um monossacárido e outro. Ligação glicosídica, que pode ser do tipo O-glicosídica ou N-glicosídica, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E quando eu necessito realizar a quebra desses polímeros, desses açúcares grandes, isso ocorre por um processo que chamamos de hidrólise. Então, hidrólise é o processo de quebra das moléculas grandes de açúcar para formar monossacáridos para que possam ser absorvidos pelo organismo ou usados como fonte de energia, tá? Então, entrando no primeiro grupo, falando dos monossacáridos agora. Quais as principais características desse grupo? Primeira, ele é o açúcar mais simples. O que significa ser o açúcar mais simples? Que, a partir daí, eu não vou ter um açúcar menor. Ele já é a menor molécula de açúcar. Então, monossacárido é a menor molécula de açúcar, o açúcar mais simples. Por ser o açúcar mais simples, ele não se hidrolisa, ou seja, não tem como quebrar mais essa molécula de açúcar, ela já é o menor, certo? Então, outra característica é de não se hidrolisar, tá? E como que eu vou classificar esse monossacárido? Ele é classificado de acordo com a quantidade de carbonos na cadeia principal, tá? Então, primeiro, identifico a minha cadeia principal. Posteriormente, eu vou contar quantos carbonos tem. 1, 2, 3. Por isso que ela é chamada de triose. Então, triose é quando apresenta 3 carbonos na cadeia principal. Próxima, eu vou identificar a minha cadeia principal e eu vou contar quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4. Tendo 4 carbonos na cadeia principal, ela é denominada tetrose, tá? Quando eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na minha cadeia principal, eu denomino esse monossacárido de pentose. Então, pentose é um monossacárido que apresenta 5 carbonos na sua cadeia principal.
Quando esse composto apresenta 6 carbonos na cadeia principal, ele é chamado de hexose, tá? Provavelmente vocês tenham estudado até aqui. Existe mais, mas provavelmente vocês tenham visto até aqui. Então, classificação dos monossacáridos. Ela ocorre de acordo com o número de carbono na cadeia principal. Vai ser triose, quando ter 3 carbonos, tetrose, quando ter 4 carbonos, pentose com 5 carbonos e hexose com 6 carbonos na cadeia principal. Outra característica dos monossacáridos é quanto à natureza química. Então, como que pode ser a natureza química desses monossacáridos? Falamos que pode ser do tipo aldose e do tipo cetose. O que significa dizer isso? Aldose é quando eu vou ter uma carbonila que está ligada na extremidade de um grupo, certo? De uma cadeia. O que seria uma carbonila? Nada mais do que um oxigênio com uma dupla ligação e um hidrogênio. Isso é o que chamamos de carbonila. Quando eu tenho uma carbonila em uma extremidade de um composto, eu chamo de grupo aldeído. Como eu estou falando de açúcar, por isso que fica aldose. Então, grupo aldose é quando tem uma carbonila, ou seja, uma dupla ligação com oxigênio e um hidrogênio na extremidade, que me caracteriza um grupo aldeído, e como eu estou falando de açúcares, por isso que fica aldose, tá? Quando eu falo de cetose, essa carbonila, essa dupla ligação, ela não está na extremidade, e sim no meio da minha cadeia. Então, é uma dupla ligação com oxigênio que vai estar ligada a um carbono que não seja de extremidade, não pode ser o carbono de extremidade. E nesse caso, eu vou ter um grupo do tipo cetona na química, né? Como a gente está falando de carboidratos, ele transfere o nome e se chama cetose. Então, cetose nada mais é que eu vou ter um oxigênio com uma dupla ligação no meio da minha cadeia, né? Ele não pode estar nas extremidades. Então, duas características químicas. Pode ser aldose ou pode ser cetose. Aldose, quando tiver um grupo aldeído ou uma dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com hidrogênio na extremidade. Também pode chamar outra, né, tipo de natureza química seria a cetose, que é quando tiver uma dupla ligação com oxigênio no meio da minha estrutura, não pode estar nas extremidades. Então, aldose e cetose. Ela pede normalmente, Rony, ela pede isso aí normalmente, assim, com esses desenhos? Não, eu coloquei mais para vocês entenderem. Ela pode pedir mesmo o nome. Ah, tá. Geralmente, tá? Outra característica é que os monossacáridos, eles podem formar isômeros. O que seria essa característica de formar isômeros? Isômeros é quando eu tenho uma estrutura, e essa estrutura, quando eu coloco ela na frente do espelho, ela é sua imagem, mas não é sobreponível. O que significa isso em termos mais fáceis de entender? São estruturas que elas vão apresentar a mesma fórmula molecular, porém, elas têm a fórmula estrutural, ou seja, como os elementos se dispõem de forma diferente. Como elas têm uma forma estrutural diferente, elas vão ter funções diferentes, tá? Então, são estruturas que possuem a mesma fórmula molecular, porém, fórmula estrutural diferentes, e por ter fórmula estrutural diferentes, elas vão ter funções diferentes. Então, isso seria essa característica de formar isômeros, tá? São estruturas que parecem, quando você olha a fórmula molecular, são iguais, mas quando você olha funções, é completamente diferentes. Outra característica dos monossacáridos é que eles podem apresentar-se em forma linear ou em forma cíclica.
Fórmula linear nada mais é do que esse exemplo aqui. Se apresenta de fórmula linear. E forma cíclica seria quando eles formam como se essa estrutura se fechasse, se ligasse pelas extremidades. E isso vai formar o que chamamos de anel aromático, que é o que dentro da química, né, chamado de anel aromático. Somente dois monossacáridos conseguem ter essa característica, que é a pentose e a hexose, ou seja, os monossacáridos que têm 5 carbonos na cadeia principal ou os que têm 6 carbonos na cadeia principal. Quando uma pentose forma esse anel, essa forma cíclica, ele é chamado de anel furanosídeo. Tá? E quando uma hexose, ou seja, uma estrutura com 6 carbonos forma um anel, chamamos de anel piranosídeo. Essa é a diferença entre esses dois. É somente os dois que vão formar essa característica cíclica. Mas, basicamente, lembrar que monossacáridos pode se apresentar na forma linear ou cíclica. Na forma cíclica, geralmente vai ser a pentose e a hexose, que vai formar, né, anéis furanosídeos ou anéis piranosídeos, a depender de qual grupo você está falando. Então, aqui eu trouxe juntinho as características, né? Então, lembrar que é o açúcar mais simples, isso falando de monossacáridos, tá? Açúcar mais simples, que vai ter a menor molécula de açúcar. Como ele já é a menor, ele não vai se hidrolisar, não vai se dividir. Ela forma isômeros, tem essa característica de formar isômeros, que são estruturas com a mesma fórmula molecular, entretanto com funções diferentes, tá? Natureza química do tipo aldose ou cetose, vai ter um grupamento aldeído ou um grupamento cetona. Pode formar estruturas de conformação linear ou conformação cíclica, pode estar linear ou pode formar um anel aromático. E a classificação é de acordo com o número de carbono, né? Se tiver 3 carbono, vai ser uma triose. Se tiver 4 carbonos, vai ser uma tetrose. Se tiver 5 carbonos, vai ser uma pentose. E se tiver 6 carbonos, vai ser uma hexose. Então, essa seria a classificação dos monossacáridos, tá? De acordo com o número de carbono da cadeia principal. E teremos também os derivados de monossacáridos. Então, são alguns compostos que vão derivar dos monossacáridos. Esse daqui é importante vocês lembrarem pelo menos os nomes, né? Ela pode cobrar os nomes. O significado, por vezes, não, mas os nomes, sim. Teremos os aldítoles. Então, aldítoles é quando ocorre a perda de um elétron por oxidação. Vamos ter os desoxiaçúcares. Desoxiaçúcares é quando há perda de um oxigênio. Vamos ter o aminoaçúcares. Aminoaçúcares é quando ocorre a substituição de uma hidroxila ou de um OH por um grupamento amino. Vamos ter açúcares ácidos, que é quando ocorre o ganho de um elétron por processo de oxidação. E vamos ter os açúcares esterificados, que é quando esse açúcar ele está ligado a um fosfato ou a um sulfato. Então, esses seriam os derivados de monossacarídeos, né? Seriam os aldítoles, desoxiaçúcares, aminoaçúcares, açúcares ácidos ou açúcares esterificados. Essa parte aqui eu já vou deixar para amanhã, que a partir daqui a gente já entraria em disacáridos, tá? Então, alguma dúvida de monossacarídeos? Então amanhã vai terminar começar em disacáridos, né? Amanhã eu volto aqui, explico o enlace glicosídico, né, o que é um O-glicosídeo, o que é um N-glicosídeo, e a gente já entra em disacáridos, oligosacáridos, aí entra nos polissacáridos, que são os glicosaminoglicanos, depois a gente já entra em ácidos nucleicos. Tá certo, então, beleza.
Aquela Certinho? tabelinha de... Eu não lembro o nome daquela tabela. Você vai passar pra gente também? Que tem... Como que é o nome? Regax. É GAC, isso. Essa? É uma tabelinha muito doida aqui. Essa mesmo. Sim, vou estar falando dela também. Top. Amanhã. Certinho, pessoal? Nos encontramos amanhã, então. Beleza, até amanhã. Falou. Até, obrigado pela presença de todos. E até Amanhã Valeu, às 10. Ronei, obrigada, tá? às 10 amanhã, isso. Beleza, obrigada. Eu vou lá disponibilizar esse slide agora ou só amanhã, quando terminar? Posso mandar agora? Manda, por favor. Sim, sim. Obrigada. Nada.